Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso Entrefala nessa terça-feira. Vamos continuar nossa série sobre Covid nos estados, hoje falando sobre o Tocantins. Nós já falamos aqui sobre o Rio de Janeiro no domingo, na sexta nós estreamos com São Paulo. Falamos ontem sobre o Rio Grande do Sul, então nós tivemos dois estados do Sudeste, um do Sul, da região Sul, e hoje nós vamos para o Norte. É uma forma da gente conhecer o Brasil sem sair de casa. Olha só o que o Interfala tá fazendo, hein? Bom, estamos esperando nossa convidada, Catarina. Ela mora no Tocantins há 8 anos. Nós vamos conversar um pouquinho com ela sobre a situação por lá. Catarina está aqui, já vou convidá-la. Olá! Dá para ouvir? Dá para ouvir? Tá, tô ouvindo perfeitamente. E dá para Bem-vindo. ver também. A luz não tá muito boa, não. Tá ótimo, tá tudo ótimo. Catarina, bem-vinda ao Entrefala. Obrigada. Tô super Obrigada por ter... animada. Obrigada por ter topado o convite. Aqui é uma conversa entre pessoas que eu conheço, amigos, e tem muito tempo que a gente não conversa, né? Desde que você foi para aí, acho que a gente nunca mais se viu pessoalmente, então é um prazer estar reencontrando agora, mesmo que virtualmente, né? Bom, vou apresentar você para o pessoal. A Catarina, ela é historiadora, mestre em História na UFG. A gente estudou junto, eu era caloura dela. Eu ia falar isso. Sim, sou calorinha, né? E ela é professora do município de Palmas há 8 anos. Catarina, eu sempre peço para os meus convidados e convidadas se apresentarem, porque a gente fala melhor de nós mesmos. Então, por favor, se apresente para todo mundo, dizendo alguma coisa que eu não disse. Sim, eu queria primeiro agradecer o convite. Eu tenho acompanhado alguns episódios, né, do Entrefala. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu recebi sua mensagem. E a Alice está aqui. E aí, eu sabia que ela ia querer vir dar um oi. Ó, Ah, rapidinho, dá oi. E agora você fica lá com o papai. olha Mas aqui ali! eu vi o banheiro com você. E aí eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem para o convite, né, para falar do Tocantins. Eu queria agradecer também a todo mundo que vai assistir. E como você falou, né, eu ia até comentar, eu fui sua veterana, você estudou também com o Flávio, né, meu marido. E é isso, aí eu vim para Palmas, sou professora do município, já tem 8 anos que eu moro aqui no Tocantins, em Legal. Palmas. É verdade, é uma coisa legal de se mencionar. Eu estudei com seu marido. Sim, na Mandar um mesma abraço turma. pro Flávio. Ele tá assistindo lá no quarto com a Alice. Por isso que ela veio comentar, mamãe, eu tô te vendo. Aí ele tá lá no quarto assistindo com ela e por isso que. E a gente tem outras coisas em comum também, né? Meu pai tá assistindo ali também e ele trabalhou com seu pai, né? Durante anos na Sim! pró-reitoria. Eu até falei, eu mandei pro meu pai e minha mãe, só que eles não podem assistir, eles não têm redes sociais, eles não têm Instagram, não têm Facebook, não tem nada. Mas seu pai sempre manda para ele no WhatsApp as chamadas do Entrefala. Aí eu falei, ó, daqui a pouco você vai receber a minha. Aí ele ficou todo feliz. Que gracinha! Bom, acho que depois dá para ele pegar pelo link e assistir, mesmo que ele não tenha redes Uhum, sociais. Catarina, a gente sempre começa aqui no Entrefala, você já assistiu alguns, né? Como você disse, uhum. com algumas perguntas que são mais de cunho pessoal para a gente ir introduzindo no assunto, porque um dos lemas do Entrefala também é, inclusive, esse, né? O pessoal é político, então a gente começa falando de algumas coisas da vida pessoal da pessoa, sem entrar em detalhes, óbvio, para não expor ninguém, mas até a gente chegar nas questões que a gente vai debater de fato. E aí eu queria te perguntar, você já começou falando um pouco, né, que você foi para o Tocantins, e é uma coisa que eu observo bastante, né? Tem outros colegas nossos que passaram em concursos aí no Tocantins e estão por aí também. Por que você foi para o Tocantins? Parece que é uma terra que está trazendo novas oportunidades para recém-formados, para jovens. Por que você foi construir sua família aí? Sim, aqui é a terra da juventude, né? Que eu falo, quando eu cheguei, era só assim, vários casais novos constituindo família, gente que vem
né, assumir serviço público, mas na iniciativa privada também. Mas minha relação com Palmas, ela começa por causa do meu irmão, na verdade. Em 2006, meu irmão mudou para Tocantins, para Gurupi. Em 2009, ele mudou para Palmas. E aí eu estava fazendo mestrado em Goiânia, né, de 2009 a 2011, final de 2011, até 2012. E aí, assim, eu precisava de um emprego, e aí abri o concurso aqui em Palmas, né, para ser professora do município em 2010. Aí eu já vinha antes visitar ele, e assim, durante o mestrado, eu estava muito ansiosa em Goiânia, né, assim, a cidade não... Eu gosto muito da cidade que eu nasci, mas eu não tinha uma relação tão boa com Goiânia na época, e muito ansiosa, então sempre que eu vinha para Palmas visitar meu irmão, eu sentia um alívio. E eu chegava na cidade, achava a cidade linda, o sol, o calor, que eu até gosto um pouco. E aí, muito acolhedora. E aí, por isso, ele falou, não, vem pra cá. Meu irmão falou, vai abrir um concurso, presta, né, vai que passa. Aí você decide se você quer assumir ou não. Aí, em 2010, eu prestei o concurso, passei. Só que, olha a sorte também. Eu passei, eram 3 vagas, eu não passei nessas 3 primeiras vagas. Então, eu não fui chamada em 2010, que eu ainda estava fazendo mestrado. Mas eu fui chamada em fevereiro de 2012, um mês depois que eu tinha defendido a dissertação. E estava, assim, precisando de emprego, né? E aí foi isso. Então, em janeiro eu defendi a dissertação, em fevereiro eu fui chamada no concurso. Aí já mudei para cá, vim para Palmas, assumi já, né, na escola que eu tô até hoje, que é a ETI Daniel Batista, uma escola de tempo integral do município. Aí morei com meu irmão, depois morei com a Edila, não sei se você lembra da Edila. A gente dividiu casa aqui em Palmas, foi muito legal. Aí depois eu fui morar com o Flávio, né, sozinho, que ele veio também para Palmas. E aí depois disso a gente teve a Alice. E aí constituímos nossa família, meu irmão é daqui também. Meus sobrinhos todos moram aqui, né? Minha sobrinha que morava no Goiás veio para cá também. Então, assim, a minha família tá aqui também, né? Aí Ai, por isso. que Aí delícia! essa E eu gosto muito da cidade, assim, ela é muito quente, tudo a gente sabe disso, mas é uma cidade muito bonita, ela é muito acolhedora. Acho que é por isso que ela atrai tantos jovens também, né? Para constituir família, para criar raiz, né? Não só, é que é uma cidade de muito funcionário público, mas não só por isso também, mas até mesmo para quem é da iniciativa privada, dê muita oportunidade aqui. Então tem gente de todo lugar, de Goiás, Maranhão, Piauí, Minas, Rio Grande do Sul, tem muita gente do Sul, pessoal de Curitiba. É isso, é uma grande misturinha. Que legal, nossa! Essa perspectiva do Tocantins é bem legal, né, da gente ver, porque, assim, é um estado muito novo, é um estado que tem a minha idade, por exemplo, né? Ele foi criado em 88, Sim, então ele é um exatamente. estado jovem que atrai jovens, eu acho isso muito Uhum. bacana também. E que sorte que você deu, hein, de ser chamada bem. Sim, bem na hora certa, que era a hora que eu poderia mesmo assumir sem preocupação, vir, né? E aí deu tudo certo. A cidade, eu achava que talvez, não, pode ser que eu goste tanto de Palmas porque eu quero fugir de Goiânia. Mas não era, porque aí desde que eu mudei para Palmas também eu realmente senti, não, eu gosto dessa cidade, eu, lógico, amo a cidade que eu nasci, eu gosto de Goiânia, mas se me perguntar se eu quero voltar para Goiânia, não, não quero. Eu quero fazer minha vida aqui em Palmas mesmo. Que Não tenho legal. mais vontade de voltar, não. Que bom, Catarina. Bom, eu queria então aproveitar que você já falou sobre essa questão de Palmas ser muito acolhedora, um pouco desse histórico do estado do Tocantins, e já que somos duas historiadoras, eu sempre falo para todo mundo quando eu vou entrevistar historiador, finalmente alguém que entende de história mesmo, porque eu só tenho diplomas, eu não sou historiadora, mas eu É queria que doutora você... em história. Não, mas eu não quero mais. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou muito mais para jornalista do que historiadora E ultimamente. você é uma ótima jornalista também. Hã? Você é uma ótima jornalista. Eu até falei, gente, a Mari, ela conduz o programa muito bom, é muito bom de assistir, sabe? É muito bem conduzido. Obrigada, querida. Então, eu queria que você continuasse um pouco apresentando o Estado para a gente, né? Falasse um pouco dessa Uhum. história. Eu sei que você não é. Aliás, o seu mestrado foi sobre Idade Média, né? Eu lembro É, dessa pesquisa, foi uma pesquisa muito boa. Mas obrigada. eu imagino que você deve dar aula sobre história do Tocantins, né? Porque você Uhum. é professora do município, e até um pouco também para as pessoas que estão nos assistindo de outros lugares saberem a história do Tocantins
e um pouco da história de Palmas, que é onde você mora, porque é uma cidade planejada também, assim como Goiânia, assim como Brasília. Muita gente fala que Palmas lembra um pouco Brasília. Queria que você contasse um pouquinho da história de Palmas e do estado pra gente. Sim, é. Eu realmente não é minha área, assim, né? Era da medieval, mas eu trabalho isso com os meus alunos e a gente também trabalha isso na escola. E eu moro aqui, né? Então o mínimo que eu tenho que saber é um pouquinho da história do meu estado. E o Tocantins, igual você falou, é um bebê. Ele nasce ali com a Constituição de 1988, no dia 5 de outubro. Inclusive, 5 de outubro é feriado aqui no Tocantins. Então a gente curte um feriadinho aí. E ele nasce assim, ele tem 30, vai fazer 32 anos o estado. Então ele é muito bebezinho. Só que, na realidade, ele não nasce em 1988. Tem toda uma história por trás disso. E a emancipação, ela vai, né, tentativa de emancipação, não desde o século XIX. Então, e teve mais força, né, em 1821, com Joaquim Teotônio Segurato, que ele era um desembargador, e ele chegou a decretar mesmo a separação, de Goiás, separou o norte. E aí, só que isso é reprimido, ele tem que ir para Portugal, né? Acontece uma série de problemas, e aí não vai para frente. E aí depois, em 1920, 1970, até que somente em 1988, com a Constituição, com a nova Constituição, é que o Estado ele consegue essa emancipação. E é interessante que eu estava, né, lendo um pouco sobre o assunto, que tem até uma professora da UFT que ela pesquisa isso, é como essa narrativa foi construída assim, a importância da memória e da história para a criação da identidade, né, do Tocantins, do estado do Tocantins, e como isso foi usado para poder, na Constituição, né, para poder, em 1988, conseguir mesmo a emancipação do estado, né, usaram toda essa narrativa histórica para poder falar, não, a gente precisa criar um novo estado, o estado do Tocantins, olha toda a história de luta, né, todo esse passado, a gente precisa separar, nós temos nossa própria cultura, são questões econômicas, políticas, geográficas, né? Então, aí essa historiadora, agora eu esqueci o nome dela, é Ana, aí depois eu falo que eu esqueci. E ela estuda essa questão, a construção desse discurso, né, da importância da história, da memória, para a gente conseguir construir uma identidade para poder, de fato, em 1988, ter um discurso, uma narrativa pronta para poder falar, não, olha, é importante a criação do Tocantins, não é só criar um estado por criar, é porque tem toda uma história atrás disso, né, toda uma narrativa, uma memória, para a gente poder falar, não, nós precisamos ter aqui o Tocantins, separar de Goiás, ter uma autonomia, e essa autonomia foi sendo construída desde ali do século XIX, depois da mineração. E era, assim, um estado, né, que tinha muito ouro, então, só que os recursos iam a maioria para Goiás, né, para o sul, então tinha essa disputa também. E aí, por isso eles emancipam. E aí, a Palmas, né, não foi a primeira capital, porque precisou de Miracema. Aí Miracema foi uma capital provisória até a construção de Palmas. E como você falou, Palmas é completamente planejada, é igual a Brasília, igual a Goiânia. E o aniversário de Palmas é 20 de maio de 1989. Então, Palmas é mais nova ainda. Palmas tem 31 aninhos, porque no dia 20 de maio foi quando lançou a pedra fundamental, né? O Siqueira lançou a pedra fundamental para a construção da capital. Só que ela só foi mesmo assumir como sede em 1º de janeiro de 1990, porque aí estava tudo já construído. Então, levou esse tempinho. E, inclusive, né, o nome Palmas foi dado para essa rememoração histórica, porque Palmas, ela tem esse nome em homenagem à comarca de São João de Palma, que é a atual Paraná, que foi a sede quando teve a cisão, a autonomia, né? Naquela época, aí eles instituíram essa São João de Palma como a capital da comarca do Norte. E aí, hoje é a cidade de Paraná. E aí, por isso, Palmas foi dado esse nome em homenagem a esta primeira, né, capital, primeira sede da autonomia do estado do Tocantins. Gente, eu não sabia de nada disso. Tá vendo, gente? Como é bom ter uma historiadora de verdade aqui. Mas também, assim, tem até umas curiosidadezinhas. Mas, e assim, dá tempo de falar mais uma curiosidade sobre Palmas? Claro! Uma, assim, que eu gosto muito aqui, então eu gosto muito de falar. E quando o Siqueira ele lança a pedra fundamental, eu não sei se você já veio à cidade de Palmas. Ele lança onde é a Praça dos Girassóis. E é a maior praça da América Latina, gente. Eu adoro falar isso. E é a segunda maior praça urbana do mundo. Então, assim, ela é uma praça muito grande, tem 500, não sei quantos metros quadrados, 20 metros quadrados. Eu tenho que pesquisar isso, que eu não lembro.
e ela é também o centro geodésico do Brasil. Isso quer dizer que ela fica exatamente no centro do Brasil. Então, se você for lá na Praça dos Girassóis, você vai no centro geodésico. Ele é o centro entre norte, sul, leste e oeste. E é por isso que essa região foi escolhida para ser a capital também, né? Porque discutiu-se muito na época, por que não pode ser Porto, Miracema, cidades que já existem. Eles queriam esse projeto relacionado à questão da modernidade também, criar uma capital nova aqui no centro, que ela é o centro mesmo, e é uma cidade bem plana. Eu não sei quem foi o arquiteto que projetou, mas eu acho que minha amiga Mariana, arquiteta, está assistindo, aí depois ela pode falar quem que é o arquiteto que projetou a cidade. E é uma cidade, igual você falou, ela é bem planejada aos modos de Brasília. Então, ela é bem plana e a gente não tem bairro aqui em Palmas. Nós temos quadras. E aí a gente tem duas avenidas principais, que é a Avenida Joaquim Teotônio Segurato, que é em homenagem ao Joaquim Teotônio Segurato, e a Avenida JK, que é o Juscelino Kubitschek. E essas avenidas, elas separam a cidade. A JK, ela separa entre norte e sul, né? E o Teotônio Segurato separa entre pares e ímpares. Então, você tem... Aqui as quadras são assim, 104 sul, 104 norte, 305 sul, 305 norte, 306. É assim a divisão. Então, ela é bem ampla mesmo, as avenidas são bem largas, é muito espaçoso, né, muito arborizada. Assim, eu acho uma cidade relativamente bem arborizada, tem muita praça, muitos parques. Tem a praia, porque a cidade, não sei se eu falei, ela foi construída, né, na beira do rio Tocantins, depois eles fizeram um lago. E também é do outro lado uma serra, que é a Serra do Lajeado. Então, assim, é uma cidade bem turística, bem bonita. Eu lembro E bem planejada. Eu lembro de ir nessa praia, como que é o nome dela? É Graciosa? Sim, Praia da Graciosa. Ela era praia mesmo, né? Que aí ela inunda, na época de praia de rio, né? Que é julho, aí tinha a praia, tudo. Aí eu já mudei, já era o lago, né? Eles fizeram inundação, colocaram o lago. Aí hoje não tem. Aí tem a praia, mas ela fica sempre lá. Dá pra tomar banho. Não é muito recomendado, não, mas. Que legal. Tem piranha na praia aqui, né? Então não é muito bom, não. Tem o quê? Piranha. Piranha, o peixe. Que legal. Mano, eu adorei saber esse negócio do centro geodésico. Primeiro que eu nem Geodésico. sabia que era geodésico. E aí saber que lá é o centro do Brasil. Gente, É tô o doida centro do pra ir Brasil. agora. Eu Ai, fui, venha. acho que eu fui em Palmas em 2001. Você vê tanto tempo que eu não vou aí. Eu tinha uma tia que morava aí na época. Bom, então, já que a gente já soube um pouquinho da história, né? E aí, pegando um gancho do que você falou sobre Palmas, eu ouvi várias fake news e imagino que vocês aí devem ter ouvido muito mais, né? Eu tenho uma outra amiga que mora aí, mas ela mora em Araguaína, que estudou com a gente também, a Mariana Noleta. Não. Uhum. E ela que me falou de duas fake news que eu fiquei encabulada. Ela falou que as pessoas estavam achando que não ia pegar coronavírus no Tocantins, porque é muito quente. E o vírus não gosta de lugar quente. E a outra coisa era de que Palmas, por ser muito ampla e as pessoas ficarem mais separadas nesse lance de ser planejado e parecer Brasília, das quadras, que também não precisava fazer isolamento social. Isso aconteceu mesmo? Aí eu queria que você comentasse assim, um pouco sobre essas fake news que aconteceram aí e nos trouxesse outras, se tiver, porque eu fiquei chocada com esse tipo de informação que circulou por aí. Teve. Essa fake news, na verdade, ela foi importada, né? Não é só daqui de Palmas. Foi quando teve aqueles estudos que falaram, em clima quente o vírus não propaga, ele não sobrevive. E aí o pessoal, nossa, então nós estamos no Tocantins, nós estamos ótimos, porque aqui é quente o tempo todo, é 40 graus, 50 graus. Então o pessoal realmente acreditou nisso. E foi assim, então, né, que teve um estudo da UFT sobre o assunto, né? Eles fizeram um estudo sobre a relação climática mesmo com o vírus. Aí, no estudo da UFT, eles chegaram à conclusão que, realmente, em climas mais quentes e secos, que tem a ver com a umidade também, o vírus, ele propaga menos, um pouco, né? Mas, assim, pelas conclusões do estudo, é insignificante essa diminuição.
Então, não adianta, tem que fazer isolamento. Só que as pessoas deturpam os fatos, né? Ah, aqui é quente, o vírus não sobrevive no calor. Não, né? Não existe isso. E esse também que a Mariana falou de palma ser muito espaçada e achar que por isso não ia pegar, é verdade também. Porque como aqui as pessoas não andam muito na rua, né, você tem que ir de carro, porque é muito quente, é muito longe as coisas, então eles achavam que, não tem problema correr na rua, sair na rua não vai afetar. E a gente vê que afeta, né? Que só o isolamento mesmo que vai conseguir conter um pouco a propagação. E essa questão de isolamento, acho que você vai perguntar, depois eu vou deixar mais para frente, mas só para introduzir, ela é visível aqui no Tocantins, porque a prefeita Cíntia, que ela é a prefeita de Palmas, ela desde o início manteve e seguiu bem à risca, né? O isolamento social e o fechamento de comércio, de escola. E aí algumas outras cidades do interior fecharam e depois foram afrouxando, né? O isolamento. É aí que a gente vê o resultado, assim, é nítido a diferença de algumas cidades para as outras, em termos de caso, de notificação de morte também. Sim. Minha próxima pergunta era justamente essa, assim, como é que está a quarentena e o isolamento social, tanto em Palmas como no estado como um todo. Aí só lembrando, a Lari está aqui comentando, fazendo pergunta. No final, a Lari inclusive já participou aqui da Entrefala. No finalzinho, a gente deixa 15 minutos para responder todas as perguntas da galera, né? Eu queria te perguntar isso, como é que está esse isolamento, como é que está o cumprimento da quarentena, tendo em vista essas fake news, você acha que impactou bastante? Como é que está sendo o cumprimento dessa quarentena aí no estado? Olha, eu sei que o governador, apesar dele ser aliado do presidente, ele foi um dos primeiros que decretou aqui, né? Então, 13 de março, ele decretou o fechamento de escola, fechamento de comércio e isolamento. Aí a prefeita seguiu, né, aqui a prefeita de Palmas, que é a Cíntia, aí ela logo em seguida já decretou também no dia 13 de março. Aí fechou a escola, fechou o comércio e começou o isolamento social. Só que não começou, né? Tanto que as primeiras pesquisas, elas revelaram que enquanto o Goiás era o primeiro, né, em cumprimento de isolamento, o Tocantins era o último. E ele não mudou muito desde aquelas primeiras pesquisas até hoje. O Tocantins, hoje ele não é o último, ele está na frente, acho que só de Goiás e Sergipe, até anotei aqui, ele tem 41,4, parece, por cento da população cumprindo o isolamento. Então, assim, ainda é baixo. Aí ele está na que tem 39%, e de Sergipe, que tem 40%. Mas nós somos um dos piores estados. E eu acho que também, pelas primeiras notificações terem acontecido posterior, a primeira morte aconteceu posterior também no dia 16 de abril, eu acho que isso deixou a população muito à vontade. É uma cidade pequena, né? A capital tem menos de 300 mil habitantes. Palmas é uma cidade pequena, não vai acontecer, não vai propagar, mas a gente sabe que não é assim. Tanto que o Tocantins tem, acho que é 1.400.000 habitantes, mais ou menos, um pouquinho mais, e tem mais casos que Goiás, né? Tem mais casos que Mato Grosso do Sul, que Roraima. Então, assim, isso não afeta. Então, eu acho que o isolamento aqui, ele é bem abaixo do esperado. E eu não estou falando daquelas pessoas que precisam trabalhar, porque a gente sabe, né? Por exemplo, tem profissionais da saúde, minha cunhada é enfermeira, ela está trabalhando, o pessoal do delivery, isso a gente sabe que essas pessoas têm que trabalhar. Eu falo o pessoal da corridinha, do fim de semana, de subir a serra, ir no Morro do Limpão, passear, sair de bike com os colegas, correr na Praia da Graciosa. Então, assim, isso está acontecendo muito. Assim, pessoas que podem ficar em casa, que estão de home office, estão por aí, passeando e correndo, né? Enquanto realmente tem pessoas que precisam, né? Estar na rua trabalhando. Não tem o que fazer. O sustento depende disso. E essa comparação com Goiás é tão triste assim para a gente que está aqui, porque a gente caiu do primeiro estado em nível de isolamento social para o último, né? Pro E último, agora né? é muito triste e muito preocupante, assim. Eu tô extremamente preocupada com o que pode acontecer, porque os números de casos aqui estão só subindo, assim. Um terço das contaminações aconteceram na última semana, quando esse isolamento social baixou bastante.
Catarina, eu queria te perguntar, você já começou a falar um pouco sobre as políticas governamentais, né, do governo do estado. Uhum. Queria que você informasse para a gente quem é o governador, de que partido, etc., porque acho que muita gente talvez nem saiba, né? Então, informar quem é enfim, e como é que está sendo as políticas públicas do governo do estado durante esse período de pandemia. Olha, o governador é o Carlesse, ele é do DEM, e assim, ele é da base de apoio, né, do presidente, inclusive o presidente veio aqui chamar ele para fazer parte da aliança. Mas assim, ele foi um dos primeiros governadores a acatar o isolamento e o fechamento. Só que quando teve o discurso, né, do Bolsonaro, ele depois deu uma afrouxada. Que aí foi quando eu te falei que algumas cidades do interior, não foi o caso de Palmas, começaram a afrouxar o isolamento. Aí ele deu essa afrouxada. Em termos de políticas públicas, ele não Catarina, tem. peraí, deu uma travadinha. Tem como você voltar um pouco? Travou um Oi, pouco, mas acho que a sua conexão. Uai, eu liguei o 4G. Alô, você tá me... Mas, ah, eu tô Bom, te ouvindo, você se tá a me vendo? 4G não tá... Tô te vendo. Mas você tá Aí, me se vendo a agora ou 4G não não? Tá, tiver tá muito... tranquilo? Tô. Se a 4G não tiver muito boa, muda para Wi-Fi e a gente vai testando. Eu recomendo a 4G porque o Wi-Fi pode oscilar, mas fica à vontade se você quiser mudar aí pra gente ver. Eu só me perdi um pouco quando você começou a falar que a partir do momento em que o Bolsonaro falou algumas coisas e aí ele voltou atrás, aí sumiu o seu sinal. Ah, sim, quando teve aquelas falas, né, do Bolsonaro de afrouxar o isolamento e de criticar alguns governadores que estavam indo contra, né, ele, né? Que ele fez essa crítica, acho que mais direcionada a São Paulo. Mas aí o governador voltou um pouco atrás, deixou mais livre para os prefeitos mesmo decidirem. E aí teve alguns prefeitos que decidiram afrouxar o isolamento, que foi o caso do prefeito de Araguaína e de algumas outras cidades, que não foi o caso aqui de Palmas. Mas, assim, ele não tem feito muito em termos de políticas públicas. Ele distribuiu cesta básica, né, para a população, e principalmente vinculado à questão das escolas. As escolas estão fechadas, estão tendo, não é aula online, eles estão tendo um auxílio, assim, alguns vídeos online para quem tem acesso à internet e quem não tem pode retirar as atividades na escola, mas não é reposição nem nada, eles vão, acho que, repor depois. E ele então entregou, né, essas cestas básicas, gastou um dinheirinho fazendo propaganda sobre isso, que passou bastante na TV, e ele não fez o hospital de campanha, mas deu uma repaginada ali no HGP em alguns materiais que já tinha. E é isso. HGP é o hospital? HGPA, Hospital Geral de Palmas. Ah, sim. É. E ele É. fez um convênio, ele na verdade confiscou 70% dos leitos privados de UTI para poder usar, né, pro público. E aí foi quando Mesmo? trouxeram a prefeitura também para fazer. Que legal, eu gostei dessa medida. Ele fez, ele é bem. É porque quando vieram 17 pacientes de Belém, não sei se é de Belém, vieram do Pará, né? 17 pacientes para Palmas. Aí quando vieram esses pacientes, ele confiscou 70% dos leitos de UTI da rede privada para poder atender. E a prefeita seguiu também nesse caminho, ela anunciou, parece que acho que foi sexta-feira, que ela também ela vai pegar da rede privada, acho que 17 leitos de UTI e 18 leitos clínicos também. E aí a prefeita está mais incisiva no isolamento. Ela é do PSDB, né, do partido do PSDB, a Cíntia Ribeiro, mas ela não segue tanto a linha deles, não, digamos assim. Pelo menos não em relação a nós, professores do município. Então, por exemplo, assim, não sei se dá tempo de entrar nisso, mas só para você ter um exemplo, a gente está recebendo salário normal, né, os professores, inclusive com gratificação. Esse ano ela pagou um monte de progressão atrasada, falta pagar umas titularidades, mas ela tem colocado as contas em dia, a gente também recebe antes mesmo do dia 1º, então as contas estão em dia. Aí o que ela tem feito é essa questão, né, dos leitos que eu te falei, que ela ia também pegar 17 leitos
privados de UTI, 18 leitos clínicos. Ela fez um convênio também, parece, com uma parceria com o TJ do Tocantins, e aí eles vão conseguir 15 mil testes rápidos, que parece que era para ser aplicado essa semana, dando prioridade ao pessoal da saúde, né? Aí ela manteve também o isolamento durante o tempo todo, né? Fechamento das escolas. Também está na prática de doar cesta básica. E ela tem sido assim, depois da fala também do presidente, ela liberou, acho que salão de beleza, que está aberto. Mas não liberou academia, né, não liberou as outras coisas. No dia 15, ela fez um decreto, uma lei seca, para proibir a venda de bebida alcoólica, porque estava aglomerando muita gente em frente às distribuidoras e tudo, e também em questão que eles falam da imunidade. Mas isso aí também não passou. A justiça fez um liminar que acabou com esse decreto. E ela proibiu, fechou parque, praça, e tem um contingente policial para fiscalizar, mas não é o suficiente. Então o pessoal continua, igual eu te falei, correndo na praça, continua subindo o morro, mas ela tem feito algumas medidas para tentar evitar isso, né, de contingenciamento policial. E, inclusive, teve uma vez que a van abriu e ela mandou a polícia lá fechar. Foi o máximo. Adorei. Gente, eu gostei das medidas do Tocantins, tanto do governo quanto da prefeita, porque esse negócio. Mas o governo ainda tinha que. Hã? O governo ainda tinha que dar uma melhorada, né? Fazer, assim, eu acho que fazer mais coisas, não tá tão. Sim, com certeza, mas nessa parte específica de pegar leitos da rede privada e colocar para público, eu achei isso interessante, de verdade. Eu queria te perguntar, Catarina, minha próxima pergunta era sobre a prefeitura, você já deu um pouco desse parâmetro, você é professora do município, a gente já entrevistou aqui no Entrefala várias pessoas que são professores e professoras, tanto na rede pública quanto privada. Eu queria te perguntar se você está fazendo essas aulas remotas e como é que está isso, assim, se você está fazendo ou não, como é que está essa experiência? Não, aqui ficou assim, a gente no dia 13 de março decretou o fechamento das escolas, aí na primeira semana até que montamos grupos de WhatsApp e mandamos algumas atividades. Aí depois a prefeitura decidiu não manter e decidiu não fazer aula online. Até porque não é todo mundo que tem acesso, né? E principalmente minha escola, né? Que atende um público mais na periferia. Então, nossos alunos não têm tanto acesso a computador, à internet. E aí ficaria sem propósito. Então, o que aconteceu? Por exemplo, eu não estou de home office, fazendo aula, preparando, assim, fazendo videoaula, né? Não estou estudando e planejando, mas não montando aulas online. E aí, a CEMED mesmo, que é a Secretaria Municipal, fez um site para poder auxiliar os alunos nessa quarentena. Mas não é também aula, não é uma reposição de aula. É um site onde tem atividades do conteúdo de história, matemática, né, português, todos os conteúdos. E esse site, ele é alimentado por professores da rede, voluntários, né? Então, assim, a pessoa vai lá, faz uma atividade, coloca. Então, é uma questão da semente. E o aluno que quiser, mas não tem acesso à internet, ele pode retirar as atividades na própria escola. Então, ele pode ir lá na escola e retirar essa atividade. Mas, assim, essa atividade, ela é como se fosse um reforço, né? Uma ajuda nesse momento da quarentena. Ela não é para substituir a aula. As aulas serão repostas depois. Até porque a gente está recebendo o nosso salário, então a gente vai repor essas aulas. Certo. E, assim, foi uma medida dela que eu achei interessante, porque os funcionários todos estão recebendo, né? E aí a gente está em casa, cumprindo isolamento, para evitar de propagar o vírus. E no caso da prefeitura também, ela foi muito firme com o fechamento. Então, ela se posiciona bastante no Twitter, até queria ler um Twitter dela. Pode e ela ler. tem sofrido muito reações negativas, assim, e machistas, sabe? Assim, sendo muito xingada, de nomes de baixo calão, por ser mulher. Então, assim, é uma situação... Ela tá sendo bem perseguida. Ela escreveu assim no tweet dela de 18 de maio. Paulo continuará a dizer não aos patrocinadores oportunistas
disfarçados em várias classes, são os mesmos moralistas de ocasião, negacionistas, saudosistas da corrupção. O vírus não mudou nossos valores e não irá mudar o nosso caráter, nossa prioridade, vidas. Então, assim, ela é bem... Então, assim, o que está acontecendo? Os empresários, assim, estão caindo em cima dela, sabe? Para liberar... Porque realmente, né, assim, tá muito parado, aí, principalmente muitos donos de academia pedindo para volta, e ela é categórica, não, prioridade é vida, depois vem essa questão de economia, né, tá? E aí por isso ela tem sofrido bastante retaliação e tudo mais, tá? E xingamentos no Twitter, e xingamentos principalmente de cunho machista mesmo, né, nomes que eu não vou citar aqui. Imagino. Muito bom esse tweet dela. E eu ia até comentar isso também, se você quiser comentar, porque saiu algumas matérias ultimamente dizendo que países governados por mulheres estão com maiores taxas de isolamento. E aí você trazendo isso sobre a prefeita de Palmas, me veio à cabeça essas matérias, né? Será que tem alguma relação? Você consegue ver alguma relação sobre isso? Mas assim, obviamente, mulheres na política são sempre muito atacadas mesmo. Sim, eu até falei com o Flávio ontem, eu tava falando, nossa, Flávio, eu acho que eu vou fazer essa comparação dos países governados por mulheres, e aqui a gente tem a Cíntia, que ela é mais firme nesse posicionamento dela, né, em relação ao isolamento, ao fechamento. E é igual eu falei, assim, apesar do Tocantins estar com muito caso mesmo, né, passou Goiás, passou Mato Grosso, passou Roraima, a gente vê que esses casos, claro que Palmas também cresce muito, mas Palmas é a capital, Palmas tem aproximadamente 300 mil habitantes. Mas não é a cidade que tem maior número de casos. Se a gente pegar Araguaína tem metade da população de Palmas, e só Araguaína são 1.205 casos, enquanto Palmas tem 414. Então, assim, Palmas tem 6 mortos, 5, 6 mortos, acho que são 6 mortos, e Araguaína tem 13. Então, assim, tem essa diferença, né? Que ela foi bem mais firme no isolamento desde o início. Foi bom você ter começado a falar já de Araguaína, porque minha próxima pergunta seria essa, né? Sobre o interior, né, do Tocantins. Mas antes de começar a falar do interior, como eu sei que muita gente está assistindo que não é daí e nunca foi aí, eu queria que você desse assim, só para a gente visualizar o mapa, né? A hora que você falou do centro geodésico, eu já visualizei, mas enfim. Só para a gente pensar regionalmente, assim, como que o Tocantins é dividido, onde ficam cada um desses municípios que você vai mencionar e etc. Para a gente começar a falar do interior. Eu sei que você não é da geografia, mas só para a gente se situar um pouquinho. O Palmas está mais pro centro, assim, né, daquela piramidezinha. E aí tem Araguaína pro norte, que acho que é uns 380 e poucos quilômetros, não tenho certeza. A Mariana pode confirmar aí para mim. A Mariana pro sul aqui. Tem... Ela até falou 200 mil habitantes, é porque Palmas é uns 217 mil habitantes, parece que tem. E Gurupi é pro sul, uns 217 quilômetros pro sul. Aí tem Paraíso, que é aqui pertinho, 50 quilômetros. Porto também, que é pertinho, 50 quilômetros. E tem também uma cidade que eu vou falar, que ela é pequenininha, se chama Darcinópolis. Ela é lá perto do Bico do Papagaio, lá no norte. Aí são essas cidades. Tá. Mas... Enfim, eu queria te perguntar então agora sobre essas cidades do interior, né? Os números de Araguaína são muito altos mesmo. E aí eu queria que você trouxesse para a gente como que está a situação no interior. Você já falou bastante sobre Palmas, que é onde você mora, mas acho importante a gente falar um pouco sobre as cidades do interior, porque realmente são situações muito preocupantes. A Mariana, que acabou de entrar, é a nossa amiga que a gente comentou no início da live, que mora em Araguaína, que me falou sobre essas fake news, que eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso na Entrefala. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre as cidades do interior. Araguaína, foi o que eu te falei, né? Que tornou visível a importância do isolamento. Porque eu lembro bem, quando o governador decretou, lá no início de março, realmente as cidades deram uma parada. Claro que tem sempre, né, quem fura o isolamento. E aí, acompanhando a Mariana nas redes sociais, ela sempre falou também que Araguaína, o pessoal não respeitava muito esse isolamento. Só que piorou depois que o prefeito deu uma afrouxada mesmo. E aí é interessante que 15 dias depois, porque Palmas começou como a cidade que mais tinha casos.
a primeira morte foi aqui em Palmas também, né, no dia 16 de abril. A primeira morte foi aqui e aqui tinha mais casos. E aí, depois de uns 15 dias que tinha tido esse afrouxamento lá em Araguaína, começou a pipocar os casos lá. E aí eram não sei quantos casos por dia. Só nas últimas 24 horas foram 77 casos lá. Então, assim, começou a aumentar demais. E aí, sim, o prefeito deu uma freada. O governador decretou lockdown em 35 cidades do interior, porque o Tocantins estava crescendo demais o número de casos. E aí, só que ele, acho que dia 22 agora de maio, ele disse que não ia continuar o lockdown. Mas o prefeito de Araguaína acho que vai continuar no isolamento mais firme, né? Não sei, tem que confirmar com a Mariana. Mas os casos lá pipocaram. Então, no último boletim, em Araguaína tinha 1.205 infectados, né? Confirmados. E Palmas tem 414, então é bem mais que a quantidade de Palmas. E lá tem 13 mortos, enquanto aqui tem 5. No último boletim era 5, mas aí parece que morreu uma pessoa depois. Então acho que aqui são 6 mortos. E lá tem 13. Então, assim, é bem mais visível que lá está propagando. E eu queria até falar de uma outra cidade, porque dessa da Sinópolis, que ela é bem pequenininha, eu nem conhecia. Ela fica bem no norte do estado. E ela tem 6 mil habitantes. Mas por que eu tô falando dela? Porque ela é a terceira cidade com 86 casos. Então vem Araguaína com 1.205, Palmas com 414, aí vem essa cidade da Arsinópolis, que tem 6 mil habitantes com 86 casos, e aí depois vem Gurupi com 79, Paraíso com 73. Então, assim, aí eu até estava lendo a reportagem sobre essa cidadezinha e o prefeito não se pronunciou né, sobre as razões de estar tanta gente infectada. Aí eu não sei te explicar por que tem tanta gente infectada lá. Gente. Mas, assim, cresceu demais. E no Tocantins como um todo, no último boletim, são 2.696 casos, com 58 óbitos. Então já tem. E demorou um pouco, né, para começar a ter mortes aí Foi. na Catarina. Acho que por isso Foi. também o pessoal deu uma relaxada. Achou que era férias, que podia passear. E como eu falei, o pessoal aqui é muito ligado a esporte, outdoor, né? Então tem muita corrida, muita, né? Pessoal que tem um grupo de pessoal que pedala e vai na praça, e as praças estão sempre cheias. Então, muitas pessoas continuaram com esse hábito de pedalar, de correr, de achar que não teria problema. Bom, as minhas perguntas terminaram e a gente vai para as perguntas da galera agora, como sempre. Eu só queria te fazer uma pergunta de curiosidade, assim, porque o Flávio trabalha na UFT, né? E Uhum. todo mundo que tem participado do Entrefala tem ressaltado a importância das universidades, das pesquisas. Fala pra gente alguma coisa que a UFT tem feito. Você citou um pouquinho no começo, mas como que é? Porque aqui a UFG é tudo. A UFG tem sido tudo no coronavírus, sabe? Eu queria saber como é que tá aí a UFT. A UFT está muito participativa. Eu até tinha separado para falar, é que eu esqueci. Mas ela fez essa pesquisa, né? Então, tendo várias pesquisas, tá? Tem pesquisas relacionadas ao coronavírus, de impacto na educação, as questões ambientais, as questões econômicas, né? Então, tem essas pesquisas. Mas, além das pesquisas, tem as ações mesmo, né? De extensão. Então, eu sei que tem um grupo da arquitetura fazendo material de EPI, né? As máscaras para distribuir nos hospitais. E tem também um projeto de extensão da UFT que está atendendo as comunidades com cesta básica e kits de higiene, principalmente as comunidades indígenas do estado e as comunidades quilombolas, porque a UFT tem um vínculo muito grande. Acho que ela foi a primeira, Flávio pode até confirmar embaixo, mas ela foi uma das primeiras universidades que integrou, né, que trouxe a questão indígena, quilombola. Então ela atende a comunidade, tem distribuído as cestas básicas, os kits de higienização. Aí tem as máscaras 3D, né, que eles fazem com aquelas proteções para EPI, para distribuir para o hospital, entre outras várias pesquisas que eles têm feito. Né? Que bom. Então, Universidade pública. Sim, tudo. Catarina, eu vou ler, a gente está com 15 minutos para encerrar a live, eu vou ler primeiro as do Facebook, depois os comentários daqui, para você responder a galera, tá bom? Uhum.
No Facebook tem só algumas palminhas do Gilmar, que é meu pai, Ah, que trabalhou muitos anos com seu uhum. pai, agora ele está aposentado. Bom, Meu pai também aposentou. Ai, que delícia, que bom. Nós nunca vamos, né? Uhum. Bom, mas isso é assunto para outra entrefala. Bom, eu vou começar desde lá de cima. Jennifer. Ai, minha aluna! Que Jennifer linda! Dinieri. Tá cheio de ex-aluno meu, eu vi ele subindo. Que gracinha. Ela mandou coraçõezinhos. R. Torres também. José Ah, meu Marcelo. ex-aluno. José Marcelo 5437 mandou palmas. Edna mandou palmas também. Tem muita gente assistindo, que legal. Andréia Ritter, cerimonialista, mandou um oi para você. A Oi, Edna, fez meu casamento. a Edna falando, vai conhecer, se já não fez, o restaurante Araras, na praia. É do Uhum. pai de uma grande amiga. Você conhece? Não, mas vou conhecer quando estiver podendo sair. Né? A Poliana Gabriel. Oi, Poli! Mandou historiadoras e um coraçãozinho. Ah, que gracinha. Flávio também mandou corações. Flávio é suspeito para mandar corações. É. A Lari tá assistindo, falou: admiro demais essas mulheres. Ai, eu adoro ela. Também. O entrefalo com ela foi tão fofo. A Mari GPC falou: projetou o escritório goiano Grupo 4 com os arquitetos Luiz Fernando Teixeira e Valfredo Antunes. Ela mandou coraçõezinhos depois. A Jennifer continua mandando de coraçõezinhos. Jana Staciarini, deve ser sua Minha parente. prima. Minha prima querida. Também está aqui mandando corações. A Lari. Catarina, poderia comentar um pouquinho do processo de gentrificação em Palmas? Eu vou ler todas. Ops, acho que sua conexão. Catarina? Você me ouviu? Até quando? Ah, poderia. Aí parou Ah, aí. sim. Catarina, poderia comentar um pouquinho do processo de gentrificação em Palmas? Eu vou lendo todas, aí você responde no Uhum. final, tá bom? Mais coraçõezinhos. Fabiana Darron. Minha cunhada, Daronk. Daronk. Isajamar. Aqui no DF, o isolamento estava em primeiro lugar. Agora, o governador afirmou. Bom, ela não terminou a mensagem. Afirmou o quê? Se puder mandar pra gente, alguns coraçõezinhos, outros. Você é muito querida, Catarina. Ah, Flávio, o obrigada. governo decretou lockdown também nos municípios do norte. Foi aí que a prefeitura proibiu a venda de álcool. Esse negócio de proibir a venda de álcool foi tão engraçado que eu vi uns amigos meus falando assim: vamos fazer estoque, gente, porque se essa moda pega. Ah, o pessoal aqui fez, ligou pra teleentrega. Ah, traz a cerveja. Ai, ai. Crucida também mandou corações. A Nana Noleto, 200 mil habitantes, é isso mesmo, quase 400 quilômetros de Palma. Aquela tinha mandado quilos. Consuelo Aires, oi. Ah, Ah, minha deve ser. sogra. É sua sogra? Uhum. Nana Noleto, aqui o lockdown acabou sábado. Ela tá falando de Araguaína, que ela mora lá. Uhum. Flávio, e continuam ainda? Não entendi, acho que ele estava comentando alguma coisa. Com impressora 3D, as máscaras foi uma das primeiras, se não foi a primeira, a ter cota para indígenas na UFT. Nana Noleta, eu só queria ressaltar que Araguaína está testando mais. Eu, Camila Nobre, importante falar das comunidades isoladas como as do Jalapão. Como está a assistência? Ah, morro de vontade de conhecer o Jalapão. Jamile, melhor professora, arrasaram. Ah, minha aluna. Poliana Gabriel. Catarina, como está a situação dos professores contratados aí? Nano Noleto. Palmas está mais protegida geograficamente, pois não às margens da BR-153, mas realmente pouquíssimo isolamento social de cá.
Consuelo manda oi. O Marcos, que estudou com você, está aqui assistindo. Catarina, temos 10 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedindo e aí você fica com esses 10 minutinhos para responder tudo que o pessoal perguntou, tá bom? Então, um beijo. Obrigada por ter aceitado esse convite. Foi um prazer conversar com você. Foi super construtivo, bem embasado, bem informado. Manda um beijo pro Flávio e manda um beijo pra Alice. Se ela quiser aparecer depois no final para dar um tchauzinho pra gente, eu vou achar o máximo. O Flávio também, se ele quiser. E aí você fica com esses 10 minutinhos para responder a galera, viu? Muitíssimo obrigada mesmo. Adorei. Eu que tenho que agradecer. Obrigada mesmo também pelo convite. Eu adorei participar, eu estava um pouco nervosa, mas aí, né, na conversa a gente vai se soltando. E agradecer também ao pessoal que está assistindo, que eu mandei assim, postei no Instagram, mandei para algumas pessoas. Eu não imaginei que todo mundo ia querer assistir e ver, né? Então eu fiquei muito feliz. E aí eu acho que eu não vou responder. Bem alta, viu? Eu não vou responder na ordem, não, é porque eu não lembro mais a ordem, eu vou responder algumas coisas que eu lembrar. A minha amiga arquiteta, Mariana, ela que falou né, dos nomes dos arquitetos que fizeram, ela também está aqui, né, vendo. E eu, agora que eu... Ah, sim, e um comentário que a Mariana Noleto falou, que eu esqueci de comentar aqui. Araguaína está testando mais mesmo, e Palmas está com bem menos testes, tanto que, igual eu falei, a Cintia, ela fez essa parceria com o TJ para trazer para cá 15 mil testes rápidos. Mas em Palmas tem teste particular, aí você pode pagar para fazer, mas os testes estão sendo feitos só em quem está apresentando sintoma mesmo. Não tem teste nem para todo mundo que é da saúde, né? Que precisaria estar fazendo os testes, não tem nem para esse pessoal. Então, realmente, talvez aqui está com certeza subnotificado, né? Isso é fato. E lógico que a gente sabe que o número de casos é bem maior. Até porque tem aqueles casos que não são assintomáticos, e esses nem fazem o exame, né? Então aqui realmente está subnotificado e parece que não testaram nem 1% da população. Aí eu não sei como é que vai ficar a situação agora que vieram esses testes rápidos, né? Aí tem que ver como é que vai ficar. Sobre o Jalapão, eu tenho que pesquisar. Eu realmente não sei como é que está a situação lá, tem que olhar. Porque é uma comunidade mais isolada mesmo, então eu não sei se já chegou, como é que está, eu teria que dar uma olhadinha. E também a pergunta da Larissa. Eu vou ter que ficar devendo. Não sei falar da certificação de Palmas, mas vou pesquisar também. Me desculpa, viu, Larissa? E acho que foi a Poliana que perguntou dos contratados. Eu sei, nós efetivos, tá normal, a gente está recebendo o salário, as gratificações. Os contratos, eu tinha tem uns colegas que são contratos, eles tinham me falado que parece que alguns tinham sido rescindidos, né, não ia receber, mas outros não. Aí eu não sei como que ficou o critério desse pagamento dos contratos, porque tem alguns contratos na minha escola que estavam recebendo, né, que estão... Ops. Eu não sei como é que ficou essa questão do critério, né, dos contratados. Mas eu sei que tem gente na minha escola, tem os contratos ainda na minha escola que estão lá. Aí eu não sei se é uma questão política de gestor, se é o gestor que briga pelo contrato, né? Porque a gente sabe que, eu não sei como é que é em Goiás, mas aqui funciona muito essa questão, né? Do diretor brigar pelo contrato, para ele ficar na escola, para ele poder receber. Então, aí eu não sei como é que tá o critério. Mas é isso, não sei se... Aqui os professores da prefeitura que estavam em contrato temporário foram demitidos, estão sem receber. Todos. A prefeitura fala que é contrato suspenso, né? Mas na verdade os caras estão todo mundo sem receber em plena pandemia. Não, aqui não é todo. Olá, Alice! Olha, tenho pra você. Tudo Pronto. bem? Alice, eu vou fazer uma pergunta para você. Peraí, ó. Ai, meu Deus. Senta, Alice. Ó, ela vai fazer uma pergunta pra você. Eu vou tirar o fone. Agora você é minha entrevistada, Alice. Como é que tá sendo ficar em casa com a mamãe e o papai o dia inteiro? Como é que tá sendo ficar em casa com a mamãe e o papai? Tá sendo divertido.
É divertido? Tá bom. Sei. Tá muito divertido? Que bom! Mais ou Sua mãe menos, tá né? achando que tá super divertido? Super. Ela tá tendo aula, né? A escola dela é particular, eles têm aula online, manda atividade, mas eu não sei também se vai substituir o ano letivo. Deixa a mamãe falar. Ai. Eu não sei Ó, se. tem o pessoal falando aqui, ó. A Poliana falou que no Mato Grosso ficaram sem contrato. Mamãe, A Jamile perguntou como está a situação de alunos no município. Acho que você falou no comecinho, né? É só responder para ela. Ela é minha ex-aluna, ela está no estado. O município, como eu falei, eles estão tendo atividade, Jamile, e só que não é a aula, né? Não é reposição na aula online. Então, é mais um reforço para poder ajudar. O aluno que não tem a internet, ele pode ir na escola mesmo tirar a atividade, mas não é obrigatório, não pode ser usado, se o professor quiser depois, como nota, mas não é obrigatório ser usado como nota. É isso. Tá bom. Obrigada, Queria Catarina. agradecer mais uma vez, adorei estar aqui desse lado. E eu assisto, acho muito assim, como eu falei, você conduz muito bem as entrevistas, é muito bom de assistir. Fiquei feliz também com o público, não achei que ia dar tanta gente. E espero que tenha sido informativo também, né? Que tenha sido bom. Foi ótimo, foi muito bom. Muito obrigada, oi. gente. Todo mundo que assistiu. A Nana continua falando. Ó, aqui em Araguaína, a prefeitura demitiu Ela todos tá os contratos e ouvindo? deu licença-prêmio para os efetivos. Uhum. Bom, Ela gente, tá ouvindo? beijos, obrigada. Alice, Ela tá beijos. ouvindo. Volta aqui. Tchau. Oi? Volta aqui. Não, meu bem, acabou. Manda um beijo. Manda beijo, Alice. Porque ela tá me ouvindo. Porque ela tá te ouvindo. Tá, tchau, beijo. Tchau. Tchau, gente. Amanhã quem vai assistir o Entrefala, amanhã é sobre o Amazonas. A gente vai entrevistar um amigo de lá, o Diego. Beijo, Catarina. Beijo, Alice. Tchau. Abraço, Flávio. Olha, olha.